Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEEL. Cumprimento os diretores Fernando, Daniel e Ivo e informo que está ausente justificadamente o diretor-geral Sandoval Feitosa, que se encontra em férias. Saúdo o nosso procurador-geral Eduardo Ramalho e a nossa secretária-geral Renata Farias. Temos hoje o quórum de 4 diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 26ª reunião pública ordinária da diretoria de 2025. A presidência comunica que ontem, dia 21 de julho, iniciou-se o período de contribuição à tomada de subsídio número 11 de 2025, que visa obter subsídios para a elaboração da Agenda Regulatória 2026-2027 da ANEEL. Na última quinta-feira, dia 17 de julho, a ANEEL participou do webinar internacional sobre transição para operadores do sistema de distribuição no Brasil, que apresentou e discutiu o artigo Transitioning to DSO in Brazil, desenvolvido pela Regulatory Assistance Project. O evento foi uma oportunidade para discutir aspectos regulatórios, inovação e cooperação institucional, elementos essenciais para o desenvolvimento do modelo DSO no país. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 25ª reunião pública ordinária da diretoria de 25, realizada em 15 de julho de 25. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 25ª reunião pública ordinária da diretoria de 25. Sendo assim, solicito à secretária-geral que anuncie os processos com sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Muito bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEEL. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, a todos que acompanham aqui presencialmente esta reunião e a todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta dessa 26ª reunião pública ordinária da diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, contendo 47 itens. Os itens 5 a 47 correspondem aos itens de bloco, e para esses itens, os votos e os atos foram disponibilizados previamente na página da internet quando da disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Foi destacado do bloco o item 21. Foram retirados de pauta os itens 2, 4, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 24 e 26. Há pedidos de sustentação oral para os itens 3 e 21. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passamos à deliberação dos itens na seguinte ordem: 1, 3 e 21. Era isso, senhora presidente. Agradeço à secretária-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Bom dia. Eu informo que não voto no item 8, pois houve voto proferido pela minha antecessora. Informo que mantenho o voto do item 10. Acompanho o voto da diretora Agnes no item 25 e aprovo os demais itens remanescentes do bloco, informando que o item 24 foi retirado a pedido do representante da agente, em face de alegação de problemas de saúde, e eu trarei, obviamente, na próxima reunião, oportunidade na qual eles vão poder providenciar um substituto ou a própria vinda desse representante. Então, bom dia a todos também e boas-vindas ao Ivo, né? Inicialmente, sucesso aí e os melhores desejos aí nesse tempo que permanecendo colegiado. Eu voto aprovando os itens do bloco, destacando que no item 8 eu mantenho o voto que eu já havia proferido, e no item 10 eu acompanho o voto visto apresentado pelo diretor Agnes. Eu aprovo os itens... desculpa. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco, destacando que no item 25 eu acompanho o voto visto apresentado pelo diretor Daniel Dana. E eu aprovo os itens do bloco e mantenho os meus votos nos itens 8, 10 e 25. Então, o item 25 não teve ainda a deliberação, tá bom. Então, solicito a secretária-geral... declaro, então, aprovado
os itens do bloco, com todas essas posições divergentes que a secretária-geral vai anotar na ata, mas o item 25, então, não tem decisão ainda. Então, solicito à secretária-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Primeiro item, o item 1, processo 48.500.000973/2025-09. Aprovação do edital do leilão de energia nova, o A-5, de 2025, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, consolidado após a avaliação das contribuições apresentadas na consulta pública número 12 de 25. Diretora relatora Agnes Maria de Aragão da Costa. Obrigada, estou aguardando aqui o voto. Mas para dizer que esse voto ele só foi alterado naquilo que se sucedeu à discussão da reunião pública, né, diante das dúvidas que a gente teve sobre a fundamentação, principalmente sobre o preço do leilão. Então, está aí o voto? Não está no SICOR? Não, ainda não. Chegou o voto, vou chegar. Tá. Então, eu vou fazer a leitura do relatório, que são os fatos novos, e da parte mais das competências legais, para só trazer, digamos assim, o que foi alterado da semana passada para agora. Por meio da portaria normativa GMME 95, de 19 de dezembro de 24, o Ministério de Minas e Energia incumbiu a ANEEL de promover, direto ou indiretamente, o leilão de energia nova A-5 de 25, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir da fonte hidrelétrica. Na primeira sessão pública ordinária de distribuição de processos de 25, realizada em 13 de janeiro de 25, o processo foi distribuído para a minha relatoria, por intermédio do artigo 2º da portaria normativa GMME 101, de 19 de fevereiro de 25, as diretrizes do certame foram alteradas e, por intermédio da portaria normativa GMME 102, de 11 de março de 25, foi estabelecida a sistemática do certame. Por meio da nota técnica número 4/2025, CEL ANEEL, de 20 de março de 25, a Secretaria Executiva de Leilão e a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e do Mercado de Energia Elétrica apresentaram a minuta do edital e os respectivos anexos do leilão número 3 de 25, recomendando a abertura da consulta pública entre 26 de março e 12 de maio de 25, totalizando 47 dias, a fim de subsidiar a aprovação do edital. Na 9ª reunião pública ordinária da diretoria, realizada em 25 de março de 25, a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública no período de 26 de março a 12 de maio de 25, visando colher subsídios e informações para aprimoramento da minuta do edital e respectivos anexos do leilão de geração número 3 de 25, denominado Leilão de Energia Nova A-5 de 25. Por meio da carta CTA-ONS-DPL 620 de 25 de abril de 25, o Operador Nacional do Sistema Elétrico encaminhou nota técnica NT ONS-DPL 38 de 25, leilão de energia nova A-5 2025, quantitativos da capacidade remanescente do SIM para escoamento de geração pela rede básica DIT e ICG, também de 25 de abril de 25. Por meio da nota técnica conjunta número 6 de 25, CEL-SGM ANEEL, de 7 de julho de 2025, as superintendências materializaram a análise das contribuições recebidas na consulta pública 12 de 25. Por intermédio do memorando número 18 de 2025, CEL ANEEL, de 7 de julho de 25, a CEL consultou a Procuradoria Federal junto à ANEEL, destacando especialmente a necessidade de avaliação de duas cláusulas dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, uma relativa à tributação, outra à arbitragem. Por meio da nota técnica 159/25 STR ANEEL, de 8 de julho de 25, a Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica propôs a publicação da resolução homologatória estabelecendo as tarifas de uso do sistema de distribuição. Por meio do ofício 168 de 25, de 10 de julho de 25, o MME encaminhou os preços teto do certame. Por meio do parecer 154 de 25, de 11 de julho de 25, aprovado por meio do despacho 466 de 25, de 14 de julho, a Procuradoria se manifestou pelo prosseguimento do processo licitatório, sugerindo alteração de redação das cláusulas do CCARs em tela. Por meio do artigo 6º da medida provisória 1304, de 11 de julho de 25, foi revogado o artigo 21 da Lei 14.182 de 21. Por intermédio da nota conjunta número 7 de 25, de 14 de julho de 25, a CEL e a SGM manifestaram sua concordância com relação à redação das cláusulas do CCAR sugeridas pela PF-ANEEL, complementando a nota técnica conjunta número 6 de 25, de 7 de julho de 2025.
Por meio do ofício 464 de 25, GDG ANEL, de 14 de julho de 25, a ANEL constou ao MME quanto à validade das diretrizes para a continuação do certame à luz da alteração da Lei 14.182 de 21, promovida por meio da MP 1304 de 25. Por intermédio do ofício 150 de 25, SNTP MME de 14 de julho de 25, o MME informou que está mantido o certame. O processo foi pautado na 25ª reunião pública ordinária de 25, realizada em 15 de julho de 25, ocasião na qual houve questionamentos quanto aos fundamentos jurídicos de sua instrução, inclusive dos preços encaminhados pelo Ministério, haja vista a vigência da MP 1304, resultando na retirada de pauta do processo para melhor compreensão do que foi trazido à luz pela diretoria colegiada. Por meio da portaria normativa MME 113, de 17 de julho de 25, fundamentada na Lei 10.848, de 15 de março de 24, no Decreto 5163, de 30 de julho de 24, e na MP 1304, de 25, foram alteradas as diretrizes e a sistemática do leilão de energia nova A-5 de 2025. Por meio da nota técnica número 9 de 25, CEL ANEL de 18 de julho de 25, a CEL complementou sua análise à luz da portaria MME número 113 de 25, por intermédio do memorando 43/2025, a AMAC ANEL, de 18 de julho de 25, solicitei manifestação da PF ANEL quanto à necessidade de reabertura da consulta pública número 12, à luz das portarias normativas MME 95 de 25, que trata das diretrizes do certame, 102 de 25, que trata da sistemática do certame, alteradas pela portaria MME 113 de 25, fundamentada na Lei 10.848 de 2004, no Decreto 5163 de 2004 e na MP 1304 de 25, e o prosseguimento do processo licitatório. A PF ANEL se manifestou por meio da nota 30 de 25, de 21 de julho de 25, aprovado por meio do espaço 476 de 25, também de 21 de julho de 25. A PF, em complemento ao parecer 154 de 25, de 13 de julho de 25, por intermédio do ofício 178, SMME, de 21 de julho de 25, o MME retificou os preços teto do certame, informando preços calculados pela empresa de pesquisa energética nos termos do artigo 20, inciso 10, do Decreto 5163 de 2004. É o relatório. Procuradoria. Primeiramente, bom dia, senhora diretora, senhora secretária-geral, senhores diretores, todos aqueles que aqui estão presentes, todos aqueles que acompanham essa reunião pública por meio do canal da ANEL no YouTube. Bom, como a Procuradoria ela já havia se manifestado na sentada anterior, né, e na ocasião nós fizemos toda a explanação do nosso parecer 154, né, de 2025, e por meio do parecer 154 de 2025, nós opinamos pela conformidade da minuta do edital, né, e pelo prosseguimento do procedimento licitatório, com alteração de duas cláusulas do CCARs que compõem o anexo do edital, que é a cláusula 6.9, que trata da neutralidade em relação à alteração de tributos e encargos legais para os compradores e vendedores, e a cláusula 11.3, se não me engano, que trata da cláusula de arbitragem nesses contratos. Bom, na sentada anterior houve uma discussão sobre a validade do edital em razão da revogação do artigo 21 da Lei 14.182. Na ocasião, havia apenas uma comunicação do secretário do Ministério em relação à continuidade do certame, e, em razão das discussões que foram travadas na reunião anterior, o Ministério houve por bem editar uma nova portaria, essa portaria 113. Essa portaria 113 ela retirou todas aquelas referências que existiam na portaria de diretriz anterior, referente ao artigo 21. Então, hoje, a portaria 95, com as alterações da portaria 113, ela está perfeitamente compatível com o ordenamento vigente. Só que isso poderia ter alguma discussão quanto à necessidade de repetição dos atos licitatórios que foram feitos com base na redação anterior da portaria 95. E na avaliação da Procuradoria, escudada pela análise que foi feita pela CEL, de que as alterações que foram promovidas na portaria 95 não alterariam a instrução que foi realizada com base na redação anterior, porque são aspectos que não poderiam, inclusive, sequer ser objeto da CP, que não haveria utilidade de abertura de um novo
de uma nova CP, porque as discussões que foram travadas na CP original, elas já são suficientes para regulamentar a portaria 95, tanto na sua redação anterior como na sua redação atual. Então, aquilo que foi alterado, ela não poderia, inclusive, sequer ser objeto de uma CP. Então, por isso que a Procuradoria entendeu que não haveria utilidade na abertura de uma nova CP e em consonância com o entendimento da área técnica por meio de sua nota técnica. Então, a conclusão do nosso parecer é que não há necessidade de reabertura da consulta pública, tampouco de realização de novo procedimento de participação social, uma vez que as alterações promovidas pela portaria 113 diz respeito às diretrizes do MMS, sobre as quais não recai margem de discricionariedade da ANEEL. Opinamos também pelo prosseguimento do processo licitatório e que a eventual repetição de atos representaria retrabalho procedimental sem qualquer acréscimo de validade jurídica, contrariando os princípios da eficiência e da economia processual administrativa. Obrigada, Ramalho. Pode descer um pouquinho, deixa eu só ver. Pode descer, porque eu vou falar só da parte que é uma leitura que fala das competências. Não, pode subir, que essa parte do preço, então. Trata-se da conclusão da consulta pública número 12, de 25, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do edital do leilão número 3 de 25, ANEEL, leilão de energia nova -5 de 25, destinado a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração da fonte hidrelétrica. Meu voto é pela aprovação do edital, conforme proposto pela CEL e pela SGM, considerando o teor do parecer 154 de 25, de 13 de julho de 25, aprovado por meio do despacho 466 de 25, de 14 de julho de 25, da nota 30 de 25, de 21 de julho, aprovado por meio do despacho 476 de 21 de julho. Primeiramente, destaco os preços iniciais teto do certame, calculados pela PE e aprovados pelo Ministério de Minas e Energia, nos termos do artigo 20, inciso 10 do Decreto 5163 de 2004. O custo marginal de referência será de R$ 411,00 por megawatt-hora. Os preços iniciais para empreendimentos sem outorga e para empreendimentos com outorga sem contrato será de R$ 411,00 por megawatt-hora para o produto quantidade hidrelétrica. Já os preços para empreendimentos com outorga com contrato são estes que seguem. Preço de referência para o HE, R$ 221,55 por megawatt-hora, e preço de referência para PCH e CGH, R$ 316,50 por megawatt-hora. Passo à fundamentação. Nos termos do artigo 2º da Lei 10.848, de 2004, as concessionárias, as permissionárias autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional deverão garantir o atendimento à totalidade do seu mercado mediante contratação regulada por meio de licitação. Conforme dispõe o parágrafo 11 deste dispositivo legal, essas licitações são reguladas e realizadas pela ANEEL, que pode promovê-las direto ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Além disso, nos termos do artigo 19 do Decreto 5163, as licitações em tela se dão por leilões, observadas as diretrizes emanadas pelo Ministério de Minas e Energia. Nesse sentido, resta consolidada a atribuição da ANEEL para, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, promover o leilão de energia nova a -5 de 25. De outra parte, está prevista a competência do Ministério para a definição das diretrizes e, nos termos do artigo 20 do Decreto 5163, também resta cristalina a competência da ANEEL quanto à elaboração do edital. No caso em tela, as diretrizes do certame originalmente visavam atender a obrigação prevista no artigo 21 da Lei 14.182 de 21. Esse dispositivo foi regulamentado pelo capítulo 3 do Decreto 11.042 de 12 de abril de 22, que também se aplica ao certame. Reproduzo aqui a redação do dispositivo em comento, que falava, então, que tinha que destinar no mínimo 50% da demanda declarada pelas distribuidoras à contratação de centrais hidrelétricas de até 50 megawatts. Pode descer. Nesse sentido, uma vez que o MME estabeleceu diretrizes para a realização de um certame exclusivo para a contratação de centrais hidrelétricas de até 50 megawatts, a restrição de destinar no mínimo 50% da demanda declarada para a contratação dessas usinas foi atendida com a destinação, atendida com a destinação de 100% da demanda para a fonte, ou seja, dentro do seu julgamento discricionário, o MME tinha destinado um percentual superior àquele previsto em lei para a referida ponte. Ocorre que o artigo 21 da Lei 14.182 de 21 foi revogado por meio do artigo 6º da AMP 1304, editado em 11 de julho de 25, quanto à instrução processual do fechamento da CP número 12 de 25,
já se encontrava avançado e pautado para a deliberação na 25ª reunião pública ordinária, realizada em 15 de julho de 25, com vista a preservar o cronograma de execução do certame. Além disso, a MP 1304 de 25, de outra parte, criou uma obrigação de contratação de 3 gigas de energia de reserva proveniente de empreendimentos hidrelétricos de até 50 megawatts até 2026, nos termos do seu artigo 2º. Nesse sentido, em 14 de julho, enviou ao ME o ofício 464 de 25, para que essa pasta se manifestasse quanto à validade das diretrizes contidas na portaria normativa 95 de 24, que viabilizam a continuidade do processo para a realização do leilão de energia nova -5 nos termos ora apreciados. O ME, por sua vez, por meio do ofício 150 de 25, de mesma data, informou que estava mantido o certame. Isso posto, entendi que deveria ser dado prosseguimento à licitação diante das competências do ME para estabelecer as diretrizes de realização do leilão, com amparo na Lei 10.848 de 2004 e Decreto 5163 de 2004, levando em conta a supracitada manifestação pela manutenção do certame, bem como o fato de que não havia qualquer vedação para a realização de leilão de energia nova específico para a energia proveniente de uma única fonte, havendo precedentes para a fonte hidrelétrica. Não obstante, para melhor compreensão do que foi trazido à luz pela diretoria colegiada, o processo foi retirado de pauta na 25ª reunião pública ordinária de 25, realizado em 15 de julho de 25, ocasião na qual houve questionamentos quanto aos fundamentos jurídicos para sua realização, em especial para os preços estabelecidos pelo Ministério, haja vista a vigência da MP 1304 de 25. Salienta a relevância de decisões tomadas de forma colegiada justamente por conta da diversidade de opiniões e da contraposição de argumentos. As meras discussões dos processos nas reuniões públicas são capazes de suscitar pontos de investigação que podem contribuir para fundamentações mais robustas e adequadas das decisões, como ocorreu neste caso. Diante das dúvidas suscitadas publicamente na reunião da semana passada, por meio da portaria normativa 113 de 25, fundamentada na Lei 10.848 de 24, no Decreto 5163 de 24 e na MP 1304 de 25, o MME decidiu por alterar as diretrizes e a sistemática do certame com a revogação do supracitado parágrafo 5º do artigo 6º da portaria 95 e com a alteração do critério de desempate dos lances previsto na sistemática anexa à portaria 102 de 25. Por meio da nota técnica número 9, 2025, CEL ANEL, de 18 de julho de 25, a CEL complementou sua análise à luz da portaria 113 de 25. A CEL ressaltou que as modificações nas portarias normativas 95 e 102 GMME de 24 e 25, respectivamente, introduzidas por meio da portaria normativa 113 GMME de 16 de julho de 25, não alteram os procedimentos conduzidos pela área técnica na instrução do processo, notadamente aqueles atinentes aos resultados da consulta pública 12 de 25, que permanecem inalterados. Além disso, a CEL entende que, conforme consta na nota técnica conjunta 7 de 25, a minuta de edital e seus anexos encaminhados à deliberação pela diretoria colegiada já se encontram ajustadas à revogação do artigo 21 da Lei 14.182 de 21, notadamente no que concerne à questão do desconto a ser aplicado às tarifas de uso do fio, matéria agora disciplinada no parágrafo 1º do artigo 26 da Lei 9427 de 26 de dezembro de 96. Nesse sentido, as alterações promovidas pela OME nas diretrizes e na sistemática não impactam aspectos que se enquadram na margem de discricionalidade conferida à ANEEL para a elaboração do edital. Dessa forma, entende-se que tais modificações não justificam a reabertura ou realização de nova consulta pública pela ANEEL. Ressalte-se que a principal consequência da revogação do artigo 21 da Lei 14.182 de 21, refletida na minuta do edital submetida à consulta pública número 12 de 25, consiste em ajuste percentual necessário para adequação à legislação vigente, especificamente a aplicação de descontos nas tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição para determinados empreendimentos hidrelétricos. Trata-se, portanto, de obrigação legal sem espaço para deliberação discricionária por parte da ANEEL, o que afasta a necessidade de novo escrutínio público das minutas. Dessa forma, a CEL concluiu que a minuta de edital e anexos do leilão número 3 de 25, leilão de energia nova -5 de 25, está em condição de ser apreciada e aprovada pela diretoria colegiada da ANEEL, haja vista que foi elaborada em consonância com as disposições legais e com as diretrizes estabelecidas pela MME, inclusive na última portaria. Por intermédio do memorando 43 de 25, de 18 de julho de 25, solicitei manifestação da PF ANEEL quanto à necessidade de reabertura da consulta pública número 12, à luz das portarias normativas 95, que trata das diretrizes do certame, 102, que trata da sistemática do certame,
alterados pela Portaria Normativa 113 de 25, fundamentada na Lei 10.848 de 2004, Decreto 5163 de 2004 e MP 1304 de 25, e ao prosseguimento do processo licitatório, por meio da nota 30 de 25, de 21 de julho de 25, aprovada por meio do despacho 476 de 25, também de 21 de julho de 25, a PF ANEEL, em complemento ao parecer 154/25 de 13 de julho de 25, concluiu que não há necessidade de reabertura da consulta pública, número 12, tampouco de realização de novo procedimento de participação social, uma vez que as alterações promovidas pela Portaria Normativa 113 de 25 dizem respeito a diretrizes do MS, sobre as quais não recai margem de discricionalidade da ANEEL. O prosseguimento do processo licitatório encontra-se juridicamente amparado, eis que todas as etapas instrutórias previamente exigidas foram observadas dentro dos marcos legais e normativos, e eventual repetição de atos representaria retrabalho procedimental sem qualquer acréscimo de validade jurídica, contrariando os princípios da eficiência e da economia processual administrativa, artigo número 2, artigo 2º caput da Lei 9478 de 99. Dessa forma, entendo que, superada a dúvida quanto à fundamentação das diretrizes e da sistemática do certame, diante da publicação da Portaria 113 de 25, o edital do leilão de energia nova -5 está em condições de ser aprovado pela diretoria colegiada da ANEEL para darmos prosseguimento à licitação. Vou passar, então, a leitura dos dispositivos, porque o resto não foi alterado. Dispositivo. Diante do exposto e com base no que consta do processo, voto por aprovar o edital do leilão número 3, 2025, ANEEL e os respectivos anexos, destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2030, publicar o correspondente aviso de convocação do leilão número 3 de 25, a ser realizado em 22 de agosto de 25, estabelecer as tarifas de uso do sistema de distribuição e de referência para as centrais geradoras que participaram do leilão número 5 de 25, leilão de energia nova A-5 de 2025. É o voto em discussão. Diretora Agnes, tivemos alguma evolução desde a última reunião, então fico satisfeito que aquele nosso debate ele redundou num aprimoramento do que pode ser o edital. Mas eu acredito que ainda vale a pena estressar mais um ponto. Eu observei que tanto na manifestação da CEL como na manifestação da Procuradoria, a nota jurídica 10 e a nota técnica 9, argumenta-se pela discricionariedade técnica do MME. Eu concordo, eu já havia concordado desde a semana passada. Então, o Ministério ele tem o poder discricionário de estabelecer como que será realizado o leilão. Contudo, esse aqui é um leilão que eu diria até um pouco sui generis, porque ele começa como um leilão em obediência ao artigo 21 da Lei da Eletrobras, tão somente isso, e em algum momento, né, da penúltima sexta-feira, ele passa a ser um leilão discricionário, e aí sim há todo esse poder de discricionariedade técnica do MME. O meu ponto, agora, já superada aquela questão, obrigado, já superada a questão do preço-teto, é que, pelo que observei da manifestação tanto da Procuradoria como da Secretaria de Leilões, entende-se toda a regularidade formal na agência em relação à confecção desse edital do leilão. A minha questão, ela antecede tudo isso, porque toda a instrução que deu origem ao que é este leilão de PCHs 100% PCH, ele se originou do revogado artigo 21 da Lei da Eletrobras. Então, se num primeiro momento, isso eu havia falado na reunião anterior, era um leilão que era basicamente um ato vinculado, porque se reportava à lei, e ele passa, então, a ser um leilão discricionário, eu não consegui observar, pelo menos dos documentos que estão no processo, a motivação. Porque, se é um ato discricionário, a administração pública deve efetivamente motivar os seus atos. Aí eu explico. Por quê? Efetivamente, nós estamos aqui a contratar discricionariamente, ou pretender contratar discricionariamente, PCHs. Toda a demanda declarada pelas distribuidoras há de ser suprida, pelo que estamos compreendendo, por PCHs. E eu não consigo identificar a motivação, já que não é mais um leilão da Eletrobras, do Ministério, no sentido de estabelecer que esse leilão ele é exclusivo de PCHs. Então, esse que é o meu ponto em relação
a ausência de motivação quanto a esse aspecto de discricionariedade técnica, ao qual eu concordo integralmente, especialmente por conta da eleição de uma fonte. Aí eu iria além. No parágrafo 30 do voto, que você acabou de ler, você faz referência ao artigo 2º da Lei 10.848. E, pelo que nós compreendemos daquele ofício 150 da semana passada, da Secretaria de Transição Energética, o fundamento, então, ele passaria a ser a 10.848 e o decreto 5.163. O inciso 1º do artigo 2º, ele efetivamente fala que tem que ser feito uma análise quanto à modicidade. Aí eu leio aqui. O artigo 2º, inciso 1º do 10.848. Mecanismos de incentivo à contratação que favoreçam a modicidade tarifária. Por que isso é importante nesse momento? Porque, independente da eleição da fonte, há de haver uma motivação. O preço teto, ele, pelo menos para energia nova, com ou sem outorga, sem contrato, mas com ou sem outorga, ele estabeleceu que não seria mais os 398 da atualização da lei da Eletrobras e passou a ser 411. Isso decorre naturalmente do CAPEX, que se entende que o empreendedor terá que aportar para construir aquele ativo de geração. Então, levando em conta R$ 411, certamente o CAPEX gera em torno de R$ 10 milhões o mega. E nós temos aqui, em termos de resolução nossa, uma métrica regulatória de que o mega de solar, por exemplo, é R$ 4 milhões. Então, eu aí estresso o ponto, e eu acredito que pode ser um esclarecimento, seja da Secretaria de Leilões, seja da Procuradoria ou da relatora, no sentido de temos essa manifestação formal, uma espécie de retificação e ratificação. Eu não consegui encontrar. Não ter essa manifestação, levando em conta o dispositivo da lei, artigo 2º, inciso 1º. Mas, mais do que isso, o que está posto no parágrafo 11 da nota 30 da Procuradoria, subscrita recentemente e há pouco dita pelo Procurador-Geral, em que, assim, qualquer ato da ANEEL que afronte ou ultrapasse os contornos traçados pelo MME configuraria transgressão à legalidade e ao desenho institucional do setor. Então, se a discricionariedade técnica para eleger uma fonte é do Ministério, certamente essa daí não é a discricionariedade da ANEEL, que está bem esclarecido pela Secretaria de Leilões e pela Procuradoria que nossa tarefa é tão somente estabelecer como é que vai ser o edital do leilão. Não estaríamos aqui, então, fazendo um leilão que poderia ser tido por violador da legislação, porque não tem a fundamentação em relação a qual a fonte, à luz do artigo 2º, inciso 1º da Lei 10.848? Posso passar, claro, para a área técnica responder, mas, diretor Mosa, assim, acho que a gente já analisou vários leilões a -5 de energia nova. No fundo, a fundamentação técnica fica no Ministério. Assim, do que eu conheço do trabalho do Ministério, desde sempre, as notas técnicas que motivam as portarias estão sempre lá e os pareceres da consultoria jurídica também. Eu não pedi nenhuma nota técnica sobre isso, mas tenho plena convicção que esse rito é gerido, né? E, digamos assim, a quem compete fundamentar. Né? Então, para dizer que quando a gente tinha até originalmente esse desenho do leilão fundamentado na lei da Eletrobras, o que a lei determinava era os 50% lá, e eles tinham ido além, inclusive determinado um leilão exclusivo para essa fonte, 100% dessa fonte, e aí, até entrar no voto, que não é a primeira vez que isso acontece. Então, eu não, diante, né, das competências separadas, assim, eu não entraria nessa seara de questionar o Ministério como ele fundamentou por que quis manter 100%, e, do que eu entendi, quando apresentou os novos preços, trouxe, né, digamos assim, a reflexão sobre o que foi discutido aqui na diretoria, da necessidade de fundamentar o preço no custo marginal, conforme o decreto 5.163. Mas, também, por outro lado, o que a gente tem que refletir é que, havendo, por exemplo, outras fontes, também não existe necessariamente correlação entre os preços entre essas fontes, eles podem ser maiores ou menores. Eu lembro que, quando você trouxe essa preocupação sobre o preço na semana passada, você falou justamente da modicidade tarifária. E, na prática, quando a gente viu aqui, esse preço dessa fonte ficou mais caro, né, pela própria aplicação da metodologia. Mas digamos assim, é o preço que tem que ser, diante, né, do que rege, né, a legislação, né, o que está no decreto, mantido o entendimento do Ministério, que essa é a fonte que eles entendem que tem que ser contratada. Então, é o que eu diria até agora, mas, assim, não sei se a área técnica quer entrar
nessa questão de analisar, não sei, o do rito de vocês, né? No fundo, não analisam, né, as notas técnicas do Ministério para avaliar como eles motivaram a seleção das fontes, né? Então, eu acho que essa é a questão, né? Não, é exatamente isso mesmo, diretora. Assim, nós partimos do princípio que o planejamento está correto, né? A gente não fica, em momento nenhum, a gente fica questionando a quantidade de potência que vai contratar, a quantidade de energia, o tipo de fonte. A gente parte do princípio que está correto. E aí o ponto que a senhora levantou está correto. Assim, na lei da Eletrobras, o artigo 21 já dizia 50%, e eles já tinham, e o poder concedente já tinha ido além, já tinha escolhido 100%. Então, realmente a gente não tem mais informações para acrescentar na discussão, diretor. Bem, eu entendi o ponto, não concordo, porque não estamos aqui tratando de um leilão originário discricionário. Então, se nós começamos um leilão, tal como um leilão da Eletrobras, em algum momento ele não se tornou mais um leilão da Eletrobras, mas sim um leilão discricionário do Ministério, seria natural que tivesse uma manifestação no sentido de absolutamente convalidar todos os atos do Ministério, fazendo com que você retificasse alguns atos e ratificasse tantos outros. É natural na administração pública isso. O ponto que o Renato fala, e eu concordo, nós não entramos aqui em aspectos que o Ministério traz. O que eu estou trazendo é um argumento dito desde a semana passada, é que, bem, pode ter um leilão de única fonte porque já aconteceu. Ok, não discutimos. Tem o entendimento da discricionariedade, tem o parecer da Procuradoria quanto à discricionariedade técnica, tem a manifestação da CEL quanto à discricionariedade técnica, nenhum problema quanto a isso já tinha sido dito terça-feira passada. A questão é, por que não houve, então, pelo que eu compreendo, uma manifestação no sentido de ratificar e retificar os atos? Porque aqui não se trata de tentar revisitar atos do Ministério, mas sim de dar aplicação à legislação. Porque a legislação, como eu acabei de indicar, no artigo 2º, no inciso 1º da 10848, busca favorecer a modicidade e leva em conta aspectos outros a serem analisados, porque remete ao decreto 5163. Quando tem o parecer da Procuradoria, ele, no artigo 37, inciso 2º da Lei 14.600, também faz referência ao poder de planejador do Ministério, levando em conta outras fontes, fonte hídrica, fonte solar, fonte eólica. Eu tive a felicidade, assim como todos, de ontem ver a entrevista que foi dada no Valor Econômico pelo ministro Alexandre Silveira, e é interessante, porque, veja, eu estou aqui fazendo um questionamento quanto à possibilidade de várias fontes participarem, ou por que esta fonte. E o ministro, na entrevista dada para Marla Sabino, Caetano Tonê, Fernando Exman, ontem, no jornal Valor Econômico, diz: ampliando a competição e, com isso, proporcionando a possibilidade de redução de preço para todo mundo, tem que pôr as fontes para competir entre si, tanto do ponto de vista da pessoa poder escolher, quanto o menor preço, e assim beneficiar toda a sociedade. Diante disso, da figura mais relevante do setor elétrico, que é o ministro de Minas e Energia, ele dizendo que, para ele, então, a competição faz com que revele-se um melhor preço, eu entendo, e sendo coerente com essa entrevista, que deveria de haver uma manifestação do Ministério no sentido de tentar posicionar o porquê da eleição dessa fonte. Porque se lá atrás, semana passada, em relação à questão do preço-teto, tinha uma questão que era a superação da portaria frente à lei, não é? E acabou revelando um preço superior, foi de 398 para 411. Nesse momento, nós temos, então, a apreciação do leilão, que eu acredito que, em termos de preço-teto, está adequado, seguiu aquele critério de cálculo pela PE e manifestação do Ministério de Minas e Energia, mas que nós temos aqui que tentar compreender se toda a instrução em relação aos atos produzidos pelo Ministério que subsidiam a nossa análise do edital, está motivado, porque estamos aqui dizendo, de acordo com a nossa Procuradoria, com a nossa Secretaria de Leilões, que nós estamos diante de um ato discricionário, do qual o poder concedente tem discricionariedade técnica. E é basilar numa lógica de direito administrativo que atos discricionários são motivados. Então, não seria se imiscuir em todo e qualquer ato do Ministério, mas sim entender se esse ato que fez com que um leilão vinculado de PCHs da Lei 14.182
se transformasse num leilão discricionário 100% PCH, ele cumpre o requisito da motivação do ato. Está entendido, acho que é a sua dúvida, diretor Mosna. Eu vou manter meu voto. Eu entendi que o leilão ele não era justamente fruto de uma competência inteiramente vinculada na medida que ele tinha, de fato, decidido contratar mais do que era previsto na lei. Não sei, tem mais alguma dúvida? Em votação? Eu acompanho a relatora. Também voto com a relatora. Eu não aprovo o edital do leilão diante da ausência de manifestação em relação à conversão do leilão de fonte PCH 100% com base no artigo 21 da Lei da Eletrobras, alterando-se para um poder discricionário técnico sem que tenha qualquer tipo de manifestação do Ministério em relação a essa motivação. A diretoria. Declaro, então, que a diretoria decidiu, por maioria, aprovar o edital do leilão número 3 de 2025 e respectivos anexos destinado à compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas com início de suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2030, publicar o correspondente aviso de convocação do leilão número 3 de 25 ANEEL, a ser realizado em 22 de agosto de 25, e estabelecer as tarifas de uso do sistema de distribuição de referência para centrais geradoras que participarem de leilão número 5 2025, leilão de energia nova A-5 de 2025. Próximo item. Próximo item é o item 3, processo 48.500.007885-2022-87. Recurso administrativo interposto pela Termoelétrica Rio Grande S.A. em face do despacho número 1087 de 2024, emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, SFT, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da UTE Rio Grande. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva, informo que há um pedido de SO para este item. Obrigado, Renata. No 20º leilão de energia nova, número 6 de 2014, A-5, realizado em 28 de novembro de 2014, a Termoelétrica Rio Grande e Bolonhesa Energia comercializaram a energia da UTE Rio Grande com início de suprimento definido para 1º de janeiro de 2019. Referida usina deveria se constituir por 2 blocos de geração, cada um composto por 2 unidades geradoras a gás natural de 202,5 MW. Em ciclo combinado com um turbogerador a vapor de 214 MW, perfazendo 1,2 GB de capacidade instalada e 605 MWh de garantia física de energia. Em 9 de outubro de 2017, por meio da resolução autorizativa número 6.668 de 2017, a diretoria da ANEEL revogou a outorga da UTE Rio Grande. Após a revogação, foram apresentados 3 planos de transferência do controle societário, com base no artigo 4C da Lei 9.074, visando a reassunção da outorga. Em 1º de junho de 2022, diante da inexecução total do empreendimento, a então SFG lavrou o TIP número 20 de 2022, ensejando a abertura do presente processo administrativo punitivo. Em 8 de junho de 2022, a Tóquio Marine Brasil, seguradora responsável pela apólice de garantia de fiel cumprimento, foi formalmente notificada. Em resposta, no dia 20 de junho de 2022, por meio de carta, Rio Grande e Bolonhesa apresentaram manifestação conjunta em face do TIP lavrado. Em 31 de agosto de 2022, por meio do parecer número 223 de 2022, a Procuradoria se manifestou pelo prosseguimento do processo de aplicação de penalidade editalícia. E em 24 de fevereiro de 2023, por meio da nota técnica número 27 de 2023, foram analisados os planos de transferência apresentados. Na ocasião, a SFG recomendou à diretoria a rejeição dos pleitos. Em 5 de abril de 2024, com base na nota técnica número 74 de 2024, a atual Superintendência de Fiscalização Técnica de Serviços de Energia Elétrica decidiu, por meio do despacho número 1087, aplicar multa de R$ 235 milhões à UTE Rio Grande em decorrência do descumprimento do cronograma de implantação da UTE Rio Grande. E resignadas, em 22 de abril de 24, Rio Grande e Bolonhesa interpuseram recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho supracitado. Em 29 de abril de 24, por meio do despacho 1349, o diretor-geral indeferiu o pedido de efeito suspensivo sob fundamento de intempestividade do recurso. Em 6 de maio de 24, Rio Grande e Bolonhesa interpuseram pedido de reconsideração contra o despacho 1349, que não conheceu o pedido de efeito suspensivo. Em 23 de maio de 24,
o diretor-geral, através do despacho número 1465, negou o seguimento ao pedido de reconsideração interposto por considerá-lo manifestamente inadmissível. Em 28 de junho de 24, em juízo de reconsideração, a SFT decidiu pela manutenção da penalidade aplicada, fundamentando-a na intempestividade do recurso apresentado, bem como na ausência de ilegalidade na penalidade aplicada. Na 26ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, ocorrida em 8 de julho de 24, o processo foi, então, a mim distribuído. Em 16 de julho de 24, por meio do memorando número 160, minha assessoria, sob minha orientação, solicitou à Procuradoria análise sobre tempestividade do recurso administrativo em questão e, na hipótese de entendimento pela sua tempestividade, manifestação quanto ao mérito das razões recursais apresentadas pela empresa. Em resposta, por meio do parecer número 137, a Procuradoria analisou o pleito e concluiu inicialmente pela intempestividade do recurso. Todavia, ao ser submetido opinativo à apreciação do coordenador de energia da Procuradoria, este proferiu o despacho número 889, no qual propôs a não aprovação do referido parecer por reputar tempestivo o recurso administrativo em questão. Diante disso, em 3 de setembro de 2024, por meio do despacho número 980, o então subprocurador-geral, Dr. Eduardo Ramalho, ao analisar o tema, afirmou o entendimento da Procuradoria no sentido de deste aprovar o parecer número 137, como recomendado pelo despacho número 889, para considerar tempestivo o recurso em face do despacho número 1087. Por conseguinte, restitui os autos à coordenação de energia para que seja apreciado o mérito das alegações recursais, conforme solicitado pelo consulente. Por conseguinte, no dia 12 de março de 25, por meio do parecer número 34, a Procuradoria procedeu à nova análise do recurso interposto, opinando pelo seu conhecimento e no mérito pelo seu não provimento, de modo a manter os efeitos do despacho número 1087, 2024 SFT, que aplicou a penalidade de multa contratual em decorrência da não implantação da UTR Rio Grande. É o relatório. A sustentação oral será realizada pelo senhor Rafael Janix, representante da Termoelétrica Rio Grande S.A. O senhor dispõe de até 5 minutos. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor relator. Bom dia, diretor, procurador-geral. Bom dia, Ivo. Boa sorte. A competência não falta, então boa sorte nessa jornada, nessa cadeira. Bom, como bem relatado pelo diretor Fernando Mosna, estamos diante de um dos processos punitivos contra a Termoelétrica Rio Grande por força de atraso na implantação da sua UTR Rio Grande, com potencial aplicação de penalidade, como ele mencionou, de mais de 235 milhões de reais. Se trata do maior processo do grupo, tá? Com enorme impacto não somente aos controladores da Rio Grande, mas também ao estado do Rio Grande do Sul, aos municípios que se avizinham ali na localidade da usina e ao país como um todo. É um empreendimento de alto padrão e enorme, com impacto ao país como um todo. Foram apresentados pela Termoelétrica Rio Grande, senhores diretores, diversas questões preliminares nestes autos. Aplicação de penalidade pela ANEEL, ausência de identificação e caracterização de prejuízo para a definição do quantum da penalidade, aplicação de penalidade de multa agora, que é esse processo, depois de aplicação de uma penalidade de revogação da outorga e outros temas. Mas, sem dúvida alguma, eu vou me atentar com isso. Um dos principais alicerces de mérito dessa discussão trazida pelo empreendedor foi a caracterização da excludente de responsabilidade por culpa da administração pública, né, o denominado fato do príncipe. Veja que quando esse processo punitivo foi instaurado pela Superintendência de Fiscalização, aqui, o marco que havia sido ultrapassado e a dificuldade era exatamente na emissão da licença de instalação, que estava sendo impedida por atos consecutivos do Estado do Rio Grande do Sul, do Ministério Público Federal e do próprio órgão ambiental. Isso é claramente comprovado pelas provas, documentos, correspondências, e-mails, informações apresentadas aqui nessa agência, nesse processo punitivo e nos demais processos que tratam dessa UTR Rio Grande. De um lado, ocorreram novas imposições, né, pelo Estado do Rio Grande do Sul para alterações do gasoduto, das instalações, do pier, todas as instalações que arredondam a usina em si. Imposições essas de alterações que também afetaram o próprio licenciamento ambiental, alguns deles que já tinham sido emitidos como licenças prévias de todas essas instalações. Essas imposições foram colocadas pelo Estado do Rio Grande do Sul e confessadas por elas nesse processo e no processo judicial. Do outro lado também, houveram constantes intervenções do Ministério Público Federal,
para impor obrigações inovadoras, novos estudos, novas imposições, grandes dificuldades. O Ministério Público Federal, sem dúvida alguma, foi um dos principais responsáveis pelo atraso nessas instalações e na implantação dessas instalações da UTR Rio Grande e de todas as demais instalações. Ele causou e contribuiu de forma contundente a morosidade da implantação e da emissão dessa licença de instalação. Na verdade, da emissão dessa licença de instalação, porque a usina ainda não foi implantada, né? E, por fim, apesar de confessadamente os processos ambientais estarem prontos para a emissão de licença de instalação, isso o órgão ambiental colocou dentro do processo ambiental e confessou também no processo judicial, ele não teve alternativa senão acatar essas diversas imposições do Ministério Público, essas diversas imposições do Estado do Rio Grande do Sul nas alterações de projeto e refazer todos os processos de licenciamentos ambientais. Obviamente, causou novamente um grande atraso na implantação da usina. E aqui está o ponto. Esse processo punitivo é pelo atraso na implantação da UTR Rio Grande. O atraso se deu confessadamente por culpa da administração pública federal e estadual, como eu mencionei anteriormente. Essas excludentes elas não foram catadas pela ANEEL no processo originário, que culminou, inclusive, resultou no processo de revogação da outorga da UTR Rio Grande, no passado. Essa revogação da outorga foi anulada por sentença prolatada pelo Poder Judiciário, que, dentre outros pontos, vários pontos inclusive, analisou e reconheceu a excludente de responsabilidade aqui ora afastada. Agora veja, esse processo punitivo da ANEEL está fundamentado em uma revogação de outorga que foi anulada pelo Poder Judiciário e a área técnica insistiu no afastamento de uma excludente que foi expressamente reconhecida em fase probatória e depois por sentença judicial no processo principal da ação judicial. Ou seja, a aplicação dessa penalidade editalícia vai expressamente ao contrário da sentença prolatada na ação judicial. E mais do que isso, afasta uma justificativa de excludente de responsabilidade que não foi aprofundada nesse processo, foi reiterada igual ao processo anterior, que foi reconhecida pelo Poder Judiciário, expressamente reconhecida pelo Poder Judiciário, a culpa da administração pública estadual e federal. A Procuradoria Federal da ANEEL, o Procurador-Geral, Dr. Eduardo Ramalho, foi provocado a analisar o caso. Em recente parecer, como apontou o diretor relator aqui, indicou a existência de suspensão de uma SLS prolatada pela STJ, que suspendeu as liminares que haviam sido obtidas pela Termoelétrica Rio Grande em primeira instância. Essas liminares, inclusive, foram ratificadas pelo colegiado também em segunda instância, mas elas foram suspensas. Essas liminares haviam sido concedidas na origem do processo para suspender desde já os atos de revogação da outorga, provisoriamente da outorga da ANEEL, e impor o prazo de emissão de licença de instalação para o órgão ambiental para se poder viabilizar a retomada do empreendimento. Do ponto de vista técnico-jurídico, aqui os advogados, eles sabem que a decisão de SLS não analisa o mérito do caso, inclusive isso foi apontado pelo ministro-presidente do STJ quando concedeu a SLS. Não existe uma análise de mérito do caso, mas apenas suspende provisoriamente decisões liminares, decisões judiciais, por uma questão de suposta lesão da ordem pública ou da ordem econômica. Então, não há uma avaliação meritocrática do que está sendo discutido. Ou seja, essa decisão de suspensão de liminar, que suspendeu essas liminares originais lá no começo, não suspende ou impede a prolação de decisão de mérito da ação judicial, tanto que isso aconteceu. O que significa que essa sentença judicial que ratificou a tutela provisória, que reconheceu a excludente de responsabilidade, essa afastada pela área técnica nesse processo punitivo, e que anulou a revogação da outorga, ela permanece vigente e aplicável. E aqui, somente para fins de reflexão, sem um maior aprofundamento processual, na questão, a CPC permite até mesmo aventar uma execução provisória da sentença. Poderia a Rio Grande que aplicar um novo cronograma, solicitar uma execução provisória com aplicação de novo cronograma e a retomada da outorga, por exemplo. O que não faremos pela fase em que o processo judicial se encontra para julgamento em segunda instância, como mencionarei adiante aqui. Portanto, senhores diretores, nos parece contraditória a eventual aplicação de penalidade editalícia por uma revogação que veio a ser anulada pelo Judiciário e a desconsideração de uma excludente de responsabilidade que veio também a ser reconhecida por sentença judicial, aplicável, inclusive, em execução provisória, se for necessário. Então, com cautela e urgência aqui que merecem, nós requeremos que não seja concedida a reunião para que possamos explicitar de maneira mais contundente as questões processuais, factuais, jurídicas e regulatórias desse processo. A gente não teve oportunidade, diretor-relator, aqui eu insisto, e demais diretores, de sentar com os demais diretores para tratar, estamos no final do processo, na última decisão do processo punitivo, com potencial aplicação de penalidade, e acho que existem pontos que deveriam ser melhor avaliados. Note que o empreendedor
ainda não conseguiu reunir com nenhum desses diretores nessa fase processual. Teve uma discussão, como apontou o diretor relator, longa sobre a tempestividade do processo e a retomada do processo, que é o recurso que é tempestivo, não tenho dúvida, acertou a Procuradoria-Geral em relação a esse ponto, do ponto de vista de interpretação às regras. E, nesse ponto, demorou o seu mérito a ser tratado. O parecer foi emitido há pouco tempo, há 2 meses atrás, né? E a gente não teve oportunidade dessa assunção. E aqui, para isso, inclusive, para fortalecer esse pedido de retirada de pauta e pedido de reunião, coloco também 2 fatos novos nesse pedido de retirada de pauta. Primeiro, a minha recente assunção nesse processo, que tem várias manifestações, pareceres jurídicos, o processo tem mais de 500 páginas. Entendemos que estamos diante do maior processo do Grupo da ANEEL, da aplicação de uma penalidade altíssima ao empreendedor e no esgotamento completo do processo administrativo punitivo, com todas essas vieses e todas essas variáveis de ações judiciais que anularam a revogação da outorga, que retomaram o cronograma, que apontam uma excludente responsabilidade reconhecida judicialmente. Então, diante disso, por cortesia profissional, por óbvio, eu reitero e requero a observância do devido processo legal, ou contraditório, ampla defesa, um pedido de que a gente seja recebido pelo diretor-relator, Fernando Mosna, e pelos demais diretores para tratar desse assunto de uma penalidade de R$235 milhões do empreendimento. O segundo ponto, fato novo, é que a apelação da ANEEL contra essa sentença judicial, acabando, concluindo, contra essa sentença judicial que anulou a revogação da outorga, está em pauta de julgamento, havia sido, inclusive, incluído em pauta de julgamento e vai ser julgado a qualquer momento. Então, esse daí pode também fortalecer a discussão. Então, não há, senhores, qualquer prejuízo para a retirada do pauta de julgamento, ao contrário, o prejudicado aqui é só a aplicação de penalidade ao empreendedor por esgotamento. Então, resumindo, concluindo, na hipótese do nosso apelo, da reunião não ser acatado com a retirada do processo, a Termoelétrica Rio Grande reitera todos os argumentos do recurso administrativo e pugna pelo provimento com anulação e arquivamento do processo. Obrigado. Procuradoria. Primeiro, doutor Rafael Janiques, pela excelente sustentação oral. Bom, como já foi consignado o relatório do diretor-relator, a Procuradoria ela já se manifestou nesse caso por meio de 2 pareceres, o parecer 223 de 2022 e o parecer 34 de 2025. E, basicamente, o que se questiona, e aqui foi trazido da tribuna, é a possibilidade de aplicação dessa multa editalícia, tendo em vista que há uma discussão sobre a excludente responsabilidade, se, de fato, essa excludente foi decorrente de exigências feitas pelo Ministério Público Federal, que se caracterizaria como ato do poder público, e em razão de uma sentença, né? A gente tinha uma liminar, e essa liminar ela foi confirmada, como o doutor Rafael Janiques colocou aqui. Essa sentença, essa liminar foi confirmada em sentença, e essa sentença, de certa forma, reconheceu o pleito da UTR Rio Grande. A questão é que essa sentença ela foi desafiada por um recurso, ela ainda não está produzindo efeito. Só esse o reparo que eu faço, por conta da nossa SLS, né? Há um entendimento do Poder Judiciário, mas ele não é definitivo. Ele ainda pode ser alterado em razão do recurso que foi interposto pela ANEEL em virtude dessa sentença. Então, no âmbito administrativo, acho que a questão já está bem debatida e bem equacionada, porque o entendimento da ANEEL, tanto da área técnica, né, da SFT, quanto da agência, é que essa excludente responsabilidade ela não deve ser reconhecida, por conta de não se reconheceu que essas exigências do Ministério Público elas foram descabidas, na verdade, elas foram exigências do próprio órgão ambiental. Então, se foram exigências do próprio órgão ambiental, não tem por que dizer que haveria uma excludente responsabilidade, sendo que o órgão ambiental que é o gestor desse processo de licenciamento. Não houve nenhuma ofensa à garantia do devido processo legal, foi respeitado o contraditório ampla defesa. A dosimetria também, a Procuradoria entendeu que ela foi adequada e foi baseada em critério técnico e uma discricionariedade que foi fundamentada. Como eu já mencionei, há essa decisão judicial que aprecia o pleito da UTR Rio Grande, mas essa decisão judicial não vincula ainda a ANEEL por conta de não produzir efeitos. Então, a conclusão da Procuradoria, tanto no parecer 223 quanto no 34, é que é possível a aplicação dessa multa editalícia. Então, no parecer 34, que analisou especificamente o recurso administrativo, o parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se o despacho 1087 de 2024.
Obrigado, Eduardo, pela manifestação. Vou me reportar o que foi agora dito da tribuna. E aí, doutor Rafael Janix, só para deixar muito claro, o doutor Rafael Janix está assumindo o processo agora, pelo que ele falou, mas eu estou com esse processo na minha relatoria desde julho de 2024. Então, certamente, se o doutor Rafael Janix estivesse conduzindo o processo desde julho de 2024, já teríamos feito reunião. Mas o fato é que a empresa, o agente, jamais pediu uma reunião nesse intervalo de tempo e também não pediu após a publicação do parecer pela Procuradoria em março desse ano. Já se vão, então, 4 meses. De todo modo, tem um aspecto que foi dito na sua sustentação oral, que eu acredito que deve ser, pelo menos por mim, levado em consideração para a gente ter a possibilidade de fazer uma reunião. Porque, em tantas oportunidades, eu digo que assuntos regulatórios devem ser decididos pela agência reguladora. Nesse caso, nós temos uma judicialização, só que é uma judicialização em 2 aspectos. Até o próprio doutor Eduardo acabou de falar que, não obstante ter uma sentença favorável à gente, tem um recurso da agência, não tem efeito suspensivo, então, tem que ver se essa decisão vai ser mantida ou vai ser reformada. E, em paralelo, nós temos a SLAT, que suspende todo o processo, toda a eficácia do processo. E a SLAT ela não analisa mérito, como foi dito da tribuna. E tem o fato, eu não sei se é um fato novo, né, porque é um fato futuro, né, a expectativa nova de que, eventualmente, agora tem, enfim, a deliberação pelo Tribunal Regional Federal do recurso. Mas, para poder entender melhor a situação, os contornos jurídicos e eventuais reflexos de uma matéria administrativa que está judicializado com essas questões jurídicas, eu vou tirar o processo de pauta, mas peço que já faça o pedido de reunião para que nós possamos nos reunir, compreender toda a situação e aí, dentro em pouco, trago o processo novamente para a pauta. Tira de pauta. Ok, retirar de pauta. Então, próximo item, por favor. Próximo item é o item 21, é um processo do bloco, que foi destacado, pois há um pedido de sustentação oral para ele. Processo 48.500.00.2945.2012.01, recurso administrativo interposto pela Maracanaú Geradora de Energia S.A., em face do despacho número 3488 de 2024, emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica dos Serviços de Energia Elétrica, a SFT, que suspendeu a operação comercial da unidade geradora UG5 da usina termoelétrica UTE Maracanaú 1. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Renata. Era um processo de bloco, voto disponível desde quinta-feira. Peço licença para não fazer a leitura do relatório. A sustentação oral será conduzida pelo senhor Caio Figueiredo Cavalcante, representante da geradora, da Maracanaú Geradora de Energia S.A. O senhor dispõe de até 5 minutos. Obrigado. Bom dia a todos os senhores diretores, senhor diretor-relator, senhores diretores. Ivo, boa sorte a você, senhor procurador, secretário-geral, todos os demais presentes. Trata-se de um recurso administrativo em face do despacho que suspendeu a operação comercial da unidade 5 da UTE Maracanaú. Nesses 5 minutos eu vou tratar especificamente tudo que consta no processo, vou tratar especificamente da razoabilidade, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Existe uma questão nos autos em que, no momento da contratação, lá em 2007, no edital, no momento da contratação, havia uma previsão no plano decenal de expansão, elaborado pela EPE, de um funcionamento médio de 2.890 horas a cada 5 anos, contra uma realidade, depois verificada em 2010, quando a UTE entrou em operação, despachos do INS, em que a usina acabou operando por 24.089 horas nesse mesmo período de 5 anos. Isso corresponde a 827% superior ao previsto naquele momento em que o empreendedor participou do leilão e venceu para a implantação da UTE Maracanaú. Em relação à frequência de acionamentos, também é interessante, havia uma previsão de 4 acionamentos por ano, versus uma realidade nos primeiros 5 anos de 138 acionamentos por ano, uma média de 138. 3.450
vezes superior ao previsto naquele momento, no plano decenal, naquele momento que foi contratado, naquelas condições que o empreendedor considerou para participar do leilão, né? Bom, isso tem consequência. Teve consequência operacional, teve consequência financeira. Aqui a gente traz como o tempo é curto, vou trazer aqui especificamente questão só do programa de manutenção da usina. Este programa de manutenção que está na tela, letras pequenas, mas o que importa aqui, eu acho que para a gente ter ideia do que estava previsto para se fazer ao longo de 15 anos, durante toda a contratação e funcionamento da usina, este era o plano de manutenção previsto para os 15 anos de funcionamento. Nessa próxima tela, eu trago o que foi o programa de manutenção a ser executado nos primeiros 5 anos, dado a quantidade de operação e despachos que foram feitas na usina de Maracanaú. Não houve sequer tempo suficiente para implantar todo esse programa de manutenção ao longo desses 5 anos, dado o volume de operação em que a usina foi submetida. Então, essa é uma condição extrema, excepcional, e que a gente traz para o processo justamente mostrando que não foi uma condição comum, não foi uma condição a que, inclusive, Maracanaú deu causa, né, nos primeiros 5 anos de funcionamento da usina. Nesse quadro, acho que é interessante porque a gente vai analisar custos. Nesse quadrado verde, a gente consegue enxergar o que estava previsto pelo empreendedor como custo, né, de manutenção da usina ao longo de 15 anos. E agora, nesse quadrado vermelho, a gente consegue enxergar o que foi demandado de custo de manutenção para a usina ao longo dos primeiros 5 anos de funcionamento. Então, acho que é importante a gente... Estou trazendo essas questões justamente para reforçar a questão do princípio aí da razoabilidade, da proporcionalidade, para a gente mostrar como o acionamento da usina foi muito maior do que se previu naquele momento do leilão, lá em 2007. Bom, queria destacar também aqui que não há um questionamento sobre a modalidade nesse processo, nesse nosso recurso, não houve qualquer pedido em relação à questão da contratação, modalidade de contratação, ou também uma limitação ou definição do percentual fixo do despacho da UTE. Né? Um pouco a mais, um pouco a menos, isso era esperado. O fato que estamos trazendo aqui é justamente que o a mais foi tanto a mais que sequer a manutenção programada, que deveria ter sido feita na usina nos primeiros 5 anos, a Maracanaú conseguiu fazer a contento. Portanto, de novo, é um processo onde a gente sensibiliza essa diretoria para questões de princípios de razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica e confiança legítima. Maracanaú operou tal como determinou o ONS ao longo dos primeiros 5 anos. Ela atendeu ao sistema na forma em que foi demandada. Mas, nos últimos 2 meses, antes de terminar os contratos CCAR, houve um problema técnico na unidade geradora número 5, e essa unidade deixou de funcionar. Em função deste problema nesta unidade geradora, houve o despacho que suspende a operação da unidade geradora e, portanto, Maracanaú teve que adquirir, né, aportar lastro para poder fazer frente aí à energia que acabou não sendo gerada. Mas, olha, Maracanaú entregou muito mais do que estava previsto, né? E se nos últimos 2 meses ela foi obrigada ainda a ter esse custo, porque tem uma questão aqui que eu acho que é importante, quando a gente fala ali dos custos de overhaul, mesmo as receitas fixas e variáveis de Maracanaú, elas acabam ficando comprometidas, dada a exigência de operação da usina na forma que foi colocada. Então, aquela conta que foi feita no momento do leilão não era mais suficiente para atender, como a gente bem viu, um incremento na manutenção de tal forma que isso desequilibra o contrato. Bom, para concluir, senhores diretores, então o nosso pedido é justamente de que se reconheça essa excepcionalidade e não se exija de Maracanaú esse aporte de lastro nos últimos 2 meses, tendo em vista que Maracanaú atendeu de forma excepcional e muito acima do que estava previsto no próprio PDE ao sistema de energia, conforme foi determinado pelo ONS. Isso era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Procuradoria. Cumprimento o doutor Caio pela sustentação oral e também, como já consta até do voto do relator, que já foi disponibilizada, a Procuradoria ela analisou esse caso por meio do parecer 50 de 2025, que foi aprovado por mim por meio do parecer, ou por meio do despacho 207 de 2025. E, basicamente, a discussão é sobre... aqui foi trazida a questão da razoabilidade, proporcionalidade, mas a análise da Procuradoria foi pautada, primeiro, sobre um aspecto fático, de realidade, e de outro, comercial. Sobre o aspecto fático, a unidade geradora, ela, de fato, está indisponível. Então, se ela está indisponível, e a operação comercial é para atestar que um determinado recurso, né, de geração está disponível para o sistema, se ela não está disponível, obviamente, ela não pode ser considerada em operação comercial do ponto de vista fático, porque, de fato, ela não está operando. Então, essa foi a primeira análise e nós entendemos que se o despacho da área técnica é para testar uma realidade, essa realidade é a que se verifica. A que se verifica é que a unidade geradora não está disponível para o sistema. E a outra é do ponto de vista comercial. E essa é uma discussão que nós, inclusive, já tivemos em juízo, né? Nós temos algumas térmicas que foram ao judiciário pleitear um pleito parecido a esse que foi colocado aqui, de que haveria um excesso de acionamento das usinas que não estaria amparado pelo CCAR, que o CCAR é por disponibilidade. A remuneração é para que a usina ela fique disponível e atenda aos comandos de despacho do ONS. Isso está bem claro no CCAR, que ela deve ficar disponível, ela recebe a receita fixa para atender os comandos de despacho do ONS. Então, em razão da natureza dessa contratação, a Procuradoria também entende que não cabe falar aqui de excesso de acionamento, porque esse é um risco que é assumido no próprio contrato. E, por ser um risco assumido no próprio contrato, quem tem que responder ou suportar esse risco é o empreendedor, é o vendedor da energia. No caso, o vendedor da disponibilidade da usina, né? Então, a Procuradoria ela entendeu que são infundadas as alegações da recorrente e opinou pelo desprovimento do recurso. Agradeço, Eduardo, pela manifestação. Como dito antes, o processo estava no bloco. Muito do que é o fundamento está escorado na manifestação jurídica, então eu pulo a fundamentação, vou direto ao dispositivo. Diante do exposto, do que consta do processo número 48.590.29.45.2012.01, voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Maracanaú Geradora de Energia S.A., em face do despacho número 3.488, de 2024, para, no mérito, negar-lhe provimento ao voto. Em discussão? Em votação? Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator, então declaro que a diretoria decidiu por unanimidade conhecer o recurso administrativo interposto pela Maracanaú Geradora de Energia S.A. em face do despacho 3.488 de 24 para, no mérito, negar-lhe provimento. Era o último item, secretária. Então, declaro encerrada a reunião pública ordinária de hoje e até semana que vem.